Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar aqui uma orientação, ao mesmo tempo uma palavra amiga para você. Salmo 105, versículo 15, você pode conferir na Bíblia, está escrito assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Nas cartas de Paulo, diz que Deus constituiu várias hierarquias dentro da igreja, evangelistas, doutores, pastores. Existe a hierarquia de pastores, que são aqueles que lideram a igreja, são aqueles que apacentam a igreja. Eu não estou falando de mané que se nominaram pastor, eu estou falando de pastores que passaram por um período de preparação para chegar a ser pastor. Pastores que foram auxiliares, passaram alguns anos, foram diáconos, passaram alguns anos auxiliando um pastor, passaram a ser presbítero, depois com alguns anos evangelista, depois de alguns anos foi que chegaram a ser pastor. É porque tem um bando de mané, sai da Igreja de Deus e Amor, sai da Assembleia de Deus, é só um auxiliar ou um diácono da igreja, abre uma igreja na esquina de rua e já bota o nome, sou pastor. São um bando de mané, estão mentindo. Isso é mentira, viu? Isso é um título que você não é. Por exemplo, eu não sou doutor, aí eu abro uma clínica clandestina, aí eu boto Doutor Pedro Carlos. É um título falso. Isso se chama mentira. João 8,44 diz que Satanás, ele é o pai da mentira. Mas vamos aqui aos fatos. Eu estou falando de pastores que passaram por esse período, diácono, presbítero, evangelista, passaram por uma preparação para chegar ao cargo pastoral. Nunca se levante contra um pastor, viu? Nunca se levante contra um pastor. Conheço pessoas aqui em Pimenteiras que se levantaram contra pastores, hoje estão perturbados por espíritos maus. Quando você se levanta contra um pastor, contra um líder de uma igreja, o Espírito Santo ele sai de você. Preste atenção no que eu estou dizendo. Quando você se levanta contra um pastor, o Espírito Santo ele sai de você e acontece com você o mesmo que aconteceu com Saul. Um espírito mau veio enviado do próprio Deus para perturbar Saul. Então existem pessoas aqui em Pimenteira que estão demoniadas porque se levantaram contra pastores. Então, se você está numa igreja a qual você não concorda com o ensino daquele pastor, se você quer se congregar naquela igreja, não precisa você ser inimigo do pastor. Você pode ler a Bíblia, nem tudo que você ouve na igreja você deve acreditar, mas também não é motivo de você se levantar contra e fazer rebelião. Por exemplo, eu me congrego na Assembleia de Deus, eu sei que hoje na Assembleia de Deus apoia maquiagem, apoia batom, roupas curtas, jogo, política, mas eu posso ser a diferença no meio desses irmãos. Não precisa eu estar procurando igrejas perfeitas na terra, que eu não vou encontrar, porque a igreja perfeita está no céu. Deus está colhendo os crentes fiéis e transformando no céu uma igreja de pessoas perfeitas no céu. Igreja perfeita é só no céu. Deus vai tirar do meio dos crentes infiéis os crentes fiéis e obedientes, certo? Por isso que Jesus disse, são muitos chamados e poucos escolhidos. Então os escolhidos estão sendo levados para o paraíso para se unir com os outros santos que já estão lá, que é lá onde está a igreja perfeita. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Se você não concorda com o seu pastor, se você não concorda com o que ele está fazendo ou com o que ele está ensinando, fica na tua. Não se levanta contra, tá certo? Não se levanta, não toca no ungido de Deus. É mesmo, quando você se levanta contra o pastor, é mesmo você tocar nos olhos de Deus. Deus não vai deixar isso impune, Deus vai entrar com justiça e é na mesma hora.
Então o Espírito Santo, ele sai de você no momento em que você se levanta. Isso se chama rebelião. Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e eles desceram, foi vivos para o inferno. Judas Iscariote se levantou contra Jesus e Satanás entrou nele. Então todas as pessoas que se levantam contra as lideranças, elas passam pela ira de Deus. Então muito cuidado de querer bancar o profeta, querer desafiar pastor, entendeu? Não entra por esse caminho não, irmão, porque isso aí é caminho de morte, viu? Respeite os pastores, certo? Se você puder ajudar seu pastor, ajude. Se não puder ajudar, fica quieto, entrega nas mãos de Deus, porque Deus que colocou ele lá, ele tem o poder de tirar, mas é Deus que tem o poder de tirar, você não. Então não se levante. Irmãos, eu me levantava muito contra líderes, entendeu? Porque eu prego a favor da doutrina, mas eu cheguei a entender que nem todos são salvos, nem todos os pastores que estão lá pregam a verdade, nem todos os pastores que estão lá vivem o que prega, mas nem por isso me dá o direito de eu me levantar contra o pastor. Então o que eu digo para você é isso aqui: fica na tua, respeite o pastor, seja uma pessoa humilde. Se você puder ajudar, ajuda. Se não puder ajudar, também não atrapalha, fica quieto, deixa Deus agir, tá certo? Eu vi aqui em Pimenteira pessoas que se levantaram contra pastores, tocaram na unção de Deus, e tudo leva a crer que essa pessoa blasfemou contra o Espírito Santo. Hoje essa pessoa está com perturbação no juízo, entendeu? Não se firma na palavra, entendeu? Então o que eu digo para vocês aqui: não toca no ungido de Deus, não se levante contra pastor, certo? Fica essa dica para mim e para você. Fica esse aviso para mim e fica esse aviso para você. Agora, esses que se dizem serem pastores, que se consagraram pastores sozinhos, estão carregando um título falso. Eu não cito o nome por ética, mas você vê aí na internet pessoas que saem da Deus e Amor, abriu uma igreja, entendeu? Para fazer do ministério meio de sobrevivência, se nominaram pastor por conta própria e tá lá com a vida toda desmantelada, entendeu? Enganando os crentes que não lê Bíblia, porque quem lê Bíblia não se engana com falsos profetas. Então o Brasil está cheio de pessoas que não têm condições, cheio de pastores que não têm condições de ser nem porteiro de igreja. Porque assim, ó, se ele estava no ministério e não consagraram ele a pastor, é porque os pastores viam que ele não tinha capacidade de ser pastor. Ele não tinha capacidade de ser pastor. Aí ele não quis se preparar para ser pastor. Aí, não, eu vou sair daqui da Deus e Amor, vou à minha igreja e já digo logo que eu sou apóstolo. Aí se nomeia logo em apóstolo, sou pastor. Agora eu sou pastor. Lá na igreja Deus e Amor eu era só auxiliar, agora eu sou pastor. Coitado. Então, irmãos, que nós possamos abrir os olhos. O Brasil está minado de falso profeta. Mas entenda uma coisa: cuidado, não toca nos ungidos de Deus. Eu estou falando de pastores verdadeiros, pastores que passaram por auxiliares, presbítero, diácono, evangelista, depois de chegar na pastor. Eu estou falando de pastores verdadeiros, nesses fachados de pastores não é esses que se nominaram pastor por conta própria, não, que esses coitados aí, então estão servindo é o diabo, porque o diabo ele é o pai da mentira. Quando você coloca um título falso em você está mentindo. Apocalipse 21, versículo 8 diz que os mentirosos vão para o lago de fogo. João 8,44 diz que Satanás ele é o pai da mentira. Então Satanás é o pai desses que se nominaram pastor por conta própria. Quantos mané aí que não tem condição de ser nem auxiliado na igreja, aí abriu uma igreja na esquina de rua, agora eu sou pastor. Tá certo. Tá bom. Então,
Fica essa alerta para mim e para você. Não se levante contra pastores. Eu estou falando isso, irmão, porque eu vi o efeito do que é uma pessoa se levantar contra pastores. Existem pessoas que eu conheço aqui que meteram e se levantaram contra pastores e hoje estão perturbados por espíritos maus. O Espírito Santo saiu e se apoderou do corpo dessas pessoas, demônios. Hoje essas pessoas estão demoniadas porque tocaram nos ungidos de Deus. Salmo 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis meus profetas. Fica essa alerta para todos nós.